Olha a gente aqui de novo, pessoal, começando mais um assunto importantíssimo. Dessa vez a gente está em geometria espacial. Vamos começar um assunto conhecido como cones. Assunto legal, assunto simpático e, sobretudo, assunto fácil. Você vai prestar atenção e vai entender toda a teoria de cone, e aí a gente vai depois partir para os exercícios mais sofisticados. Aqui dentro da teoria, você sabe muito bem, a gente também resolve algumas questões um pouco mais simples, afinal de contas, nós estamos tendo os primeiros contatos com o assunto agora, de forma que é óbvio que a gente não pode colocar questões logo muito complicadas. A parte de exercícios mais complicados está lá na parte puramente de exercícios, alguns blocos um pouco mais à frente, logo depois da teoria. Mas não vamos perder muito tempo, vamos direto para o quadro responder aquela pergunta clássica, a primeira pergunta do início de toda a teoria. O que é, afinal de contas, um cone? Vamos lá? Legal, gente. O que é um cone? Muito bem. Para a gente entender o que é um cone, a gente tem que começar com um plano, ok? Muito bem. Temos aí um plano e contido nesse plano, a gente vai imaginar um círculo, ok? Ótimo. E não pertencente a esse plano, a gente vai imaginar um ponto. Até aqui tudo tranquilo. O que a gente vai imaginar agora são segmentos de reta, cuja origem é justamente este ponto e a extremidade é um ponto qualquer pertencente ao círculo, ok? Observem, a gente aqui está indicando alguns segmentos de reta. A ideia é a seguinte: esses são apenas alguns. Se a gente considera todos, serão tantos e tão próximos uns dos outros que esses segmentos terminarão se transformando em um sólido. A esse sólido a gente dá um nome justamente de cone. Repare que o cone possui uma das suas superfícies curva, justamente a superfície lateral. A base é um círculo, a região lateral é uma superfície curva. Só um detalhe. Gente, corpos com superfície curva a gente chama de corpos redondos. Temos três grandes representantes na geometria espacial: o cone, o cilindro e a esfera. Nesse momento a gente está trabalhando com cone e aí a gente vai ver todos os detalhes do cone. Mais uma vez, vamos voltar à tela para que a gente possa agora aí sim ver a classificação dos cones. Olha só, gente, classificação. Um cone pode ser oblíquo, ok? O cone é oblíquo quando a projeção ortogonal do vértice não cai sobre o centro da base. Então a gente chama de cone oblíquo. Ele possui essa inclinação lateral. Já temos o cone reto, também conhecido como cone de revolução. A palavra revolução em matemática sugere rotação. E aí a gente vai entender por que a gente pode chamar esse cone de revolução ou até mesmo cone de rotação. Imagine um eixo. E a esse eixo a gente vai ter um triângulo retângulo. Um dos catetos coincide com esse eixo. Se a gente imaginar a rotação desse triângulo retângulo em torno do eixo, a gente vai perceber que o triângulo está ocupando um lugar no espaço. Esse lugar no espaço ocupado tem justamente o formato de um cone reto. Legal? Muito simples. Repare que o cone reto, a projeção do vértice sobre a base recai exatamente no centro do círculo que representa a base. Então isso é muito importante, é a grande diferença entre cone reto e cone oblíquo. Só um detalhe. Gente, o nosso estudo vai se basear muito mais nos cones retos. Os cones oblíquos a gente vai usar de vez em quando algumas questões, sobretudo as questões envolvendo volume. Mas quando a gente fala, por exemplo, de área lateral, fica mais complicado trabalhar com os cones oblíquos. Na verdade, não existem questões envolvendo cones oblíquos e área lateral. Legal? Então vamos prestar muita atenção, muito mais aqui na parte dos cones retos ou cones de revolução. Ok? Vamos voltar.
Legal, gente. Olha só, elementos do cone reto. Muito bem. Olha só um cone reto, bem simpático aqui, e a gente vai começar de cara pela base. A base, gente, é justamente o círculo. Círculo sobre o qual a gente já discutiu lá no início da teoria. Legal, tranquilo. Aqui uma grande vantagem em relação à teoria das pirâmides. A base aqui é única. Lá em pirâmide, você deve lembrar, a base pode mudar. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, um hexágono, enfim, qualquer polígono. Aqui em cones não, a base será sempre um círculo. Muito bem. Mais um elemento, gente, a geratriz. A geratriz é esse segmento de reta que vai do vértice até um ponto qualquer da circunferência que limita a base, ok? Então a geratriz é esse segmento de reta aqui. Um detalhe muito importante é que a gente pode considerar a geratriz também aqui, ou ainda aqui, e assim por diante, não é, gente? É imprescindível que a gente consiga entender que todos esses segmentos vermelhos, eles têm a mesma medida. Todos eles, no caso aqui, medem G. Legal? Ok. Mais um elemento. Olha só, temos aqui o raio. O raio dispensa comentários. O raio da base é, na verdade, o raio do círculo. Então a gente chama aqui normalmente de R. Tranquilo? Ok. Mais um elemento. Um detalhe, o raio também pode ser representado não apenas nesse ponto, certo? A gente pode representar o raio aqui, ou aqui, ou aqui, e assim por diante. Todas essas medidas, mais uma vez, têm o mesmo valor. Tem o raio aqui. Alguém pode pensar, poxa, mas esse aqui é menor, não, Tiago? Em função da perspectiva do desenho, né, gente? A base aqui é um círculo, portanto, qualquer raio, obviamente, tem a mesma medida. Legal. Mais um elemento, gente. Olha só, a altura. A altura é aquele segmento de reta cuja extremidade é o vértice e cai perpendicularmente sobre a base. Especificamente no cone reto, a altura cai sobre o centro da base. E isso é muito importante para a gente, porque vai gerar uma relação métrica com a qual a gente tem que ter a maior intimidade, porque ela é muito importante. Já já a gente vai falar a relação métrica no cone reto. Tranquilo? Legal. Por falar em relação métrica no cone reto, eis que ela chegou. Olha só como a ideia é simples, gente. Aqui no nosso cone reto, a gente vai indicar a altura, o raio e a geratriz. Olha quem aparece, gente. Aparece um triângulo retângulo. Só um detalhe. Você que já assistiu a aula de pirâmides deve estar lembrando que na pirâmide existem várias relações métricas. Relações envolvendo a altura, apótema da base, apótema da pirâmide, a altura, raio da base e aresta lateral da pirâmide. Enfim, são muitos triângulos retângulos. Nesse momento a gente vê uma vantagem enorme no estudo do cone. A relação métrica é única, só existe esta relação. A altura, raio da base e geratriz. A gente não pode esquecer isso e é óbvio, dê uma olhadinha aí no desenho, dá para a gente perceber que a gente vai ter G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Ok? Vamos continuar. Gente, antes de mudar de slide, eu quero só reforçar. Isso aqui não passa da aplicação do antigo e importantíssimo Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui o G faz papel de hipotenusa e a altura e o raio fazem papel dos catetos. Legal? Vamos em frente. Agora a gente vai ver a secção meridiana. A secção meridiana é algo bem interessante, bem legal. Vamos imaginar aqui, mais uma vez, um cone reto. E agora a gente vai considerar um plano que vai seccionar, ou seja, vai cortar esse cone, passando pelo vértice e pelo centro da base do cone. Observe. Quando isso ocorre, gente, a gente termina gerando um triângulo.
Este triângulo, um dos vértices é justamente o vértice do cone e os outros dois vértices coincidem com pontos da base. Primeira coisa, a base será o dobro do raio, porque afinal de contas, essa secção passa pelo centro da base do cone. Os lados desse triângulo são iguais a G, ou seja, as geratrizes do cone. Até aqui, nenhum problema. Temos também a altura, que equivale à altura do cone. A partir dessas ideias, a gente pode concluir duas coisas bem simples. Primeira coisa, a área. Ora, a área de um triângulo é igual a base 2R vezes a altura H sobre 2. Olha só, 2R vezes H dividido por 2, simplificando 2 com 2, a gente vai ter RH. Então, para a gente calcular a área da secção meridiana, é só a gente multiplicar o raio da base pela altura do cone. Tranquilo? E mais uma outra informação muito importante é o perímetro dessa secção. Olha só, o perímetro vai ser G mais G mais 2R. Ora, 2G mais 2R. Colocando 2 em evidência, a gente tem 2 vezes G mais R. Legal? Só um detalhe. Gente, a gente não precisa decorar essas fórmulas. O que a gente precisa saber é que os lados da secção meridiana são 2R, porque a secção passa pelo centro da base, portanto, a base do triângulo equivale ao diâmetro da circunferência, que representa a base do cone, e os dois lados valem G e G. A altura vale a mesma altura do cone. Com base nisso, a gente faz qualquer conta envolvendo a secção meridiana. As fórmulas em si aparecem a partir da ideia de triângulo, ok? Mas a essência da coisa é: a secção meridiana passa pelo vértice e pelo centro da base do cone. Legal? Vamos continuar. Gente, agora a gente vai ver o que é que vem a ser cone equilátero. É a última definição que a gente vai ver nesse bloco e é muitíssimo importante, ok? Vamos lá, olha só. O cone é considerado equilátero quando a geratriz é igual ao diâmetro. A gente escreve cone equilátero em matemática da seguinte forma: G igual a 2R, ok? Essa equação sugere que o cone é equilátero. Tranquilo? Muito bem. Existe uma consequência muitíssimo importante de o cone ser equilátero. Olha só. Pelo fato do cone ser equilátero, a gente vai ter uma secção meridiana com uma característica muito importante. Veja, 2R, aqui eu tenho G e aqui eu tenho G também. Como 2R é igual a G, esta secção será um triângulo, só que um triângulo com uma característica muito importante. Vamos entender. Vamos pegar a secção e trazer para cá e organizar a secção. Olha só, gente, como G, G e 2R têm o mesmo valor, a consequência é que a secção meridiana de um cone equilátero será um triângulo equilátero. Legal? Muito bem. Gente, a teoria de cone é uma teoria fácil, simples e agradável. Se você ficou com alguma dúvida, dê uma olhadinha novamente no vídeo, tente entender cada detalhe e perceba o que eu estou afirmando. Não é uma teoria difícil. No próximo bloco a gente vai fazer alguns exercícios e conhecer mais um pouquinho da teoria de cone. Falou? Tchau, tchau!